Muito boa noite, bem-vindo ao Estúdio Veja. Hoje a gente vai debater imigração nos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump fez toda a campanha presidencial dele prometendo rigidez contra imigrantes no país. E agora, pouco mais de 3 meses depois de ter assumido a Casa Branca, muitas coisas mudaram para os imigrantes nos Estados Unidos. Para debater esse assunto, eu estou aqui com o Marcos Vinícius Freitas, professor de Direito e Relações Internacionais da FAAP. Muito obrigada, Marcos, pela presença. E de Boston, a gente conta também com a participação da Heloísa Maria Galvão, cofundadora do Grupo Mulher Brasileira, que auxilia imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. Boa noite, Heloísa. Boa noite. Então, o site da Veja, veja.com/mundo, fez uma reportagem na semana passada que apontou exatamente para esse fenômeno, Marcos, que foi um aumento muito grande no número de estrangeiros ilegais que foram presos nos Estados Unidos, 150% superior ao ano anterior. E isso quer dizer que o Trump está cumprindo as promessas dele de ser mais duro em termos de imigração, para impedir a imigração ilegal? O que a gente tem notado nessa política do presidente Trump é que o fato de ele ter mencionado que iria endurecer a política e, de fato, algumas transformações que foram feitas através de algumas ordens executivas, aumentou, sim, o número de pessoas que, no processo anteriormente, havia um processo de seleção e de prioridades. Essas prioridades passaram e se transformaram de uma maneira diferente e foi dado mais poder às autoridades locais para que elas pudessem, de alguma forma, deportar ou seguir neste processo para fazer com que as pessoas que estão ilegalmente nos Estados Unidos sejam retornadas aos seus países. Agora, o que houve, sim, também de interessante é que o cruzamento de fronteira, o número de pessoas cruzando a fronteira, aparentemente diminuiu em relação ao passado. Eu acho que o Trump está assustando também um pouco os imigrantes que estão querendo cruzar a fronteira ali, né? Muita gente entendeu que com esse endurecimento da política do presidente Trump, de alguma forma elas se sentiriam prejudicadas. Mas existe também uma tendência mundial, até mesmo no número de vistos que têm sido negados, que tem aumentado nos últimos tempos. Então a gente observa que, de fato, há um enrijecimento nessa política que foi estabelecida por ele nos últimos tempos e que é mais ou menos um anseio da sociedade americana em alguns setores que apoiaram que houvesse aí algumas modificações. Embora o presidente Obama tenha sido considerado nos últimos anos o maior deportador da história. Ele deportou mais pessoas do que seus 2 antecessores juntos, né? Então é um número muito grande. Sim, foi exatamente isso que ele fez. Agora, a gente tem 2 movimentos. A gente tem um aumento no número de indocumentados que são presos e, ao mesmo tempo, uma redução na quantidade de pessoas deportadas, que chega um pouco surpreendente até numa primeira vista. Qual a explicação para isso, professor? O número de indocumentados, é claro, porque como você está fazendo uma busca maior, e não somente concentrando naqueles que têm algum problema na área criminal, isso aumenta o grupo de pessoas que você vai atrás. Agora, os que estão entrando, justamente em razão deste temor, não estão fazendo isso. Então, o que a gente tem notado é que a política tem dado certo, até mesmo porque os que estão dentro estão informando que a situação, para os que estão considerando a hipótese, tem piorado. Heloísa, o que muda para os brasileiros que estão aí? Olha, o que muda é todo o ambiente de repressão, de medo, de pânico pelo qual a comunidade passa, não é? Muda também a percepção das pessoas, porque elas passam a ficar mais isoladas, a querer sair menos, a procurar menos serviços, a fazer uso dos serviços que elas teriam até para fazer denúncias, por exemplo, de exploração trabalhista, abuso sexual, violência doméstica. Então, as pessoas estão com mais medo de procurar, nem se fala na autoridade policial, que as pessoas têm medo de chamar a autoridade policial, porque acham que a autoridade policial trabalha com a imigração e vai chamar a imigração para ela.
Então, esse é um problema grande que a gente nota na comunidade hoje, a partir principalmente de 20 de janeiro. Entendi. Os brasileiros, então, tá diminuindo a procura, a busca de brasileiros até pelo auxílio de vocês aí? Você já notou uma queda no número de chegadas de brasileiros aí a Boston? Não, chegada de brasileiros de jeito algum. As pessoas continuam chegando, elas chegam às vezes separadas, a gente está vendo muito essa característica, o pai vem com um filho, a mãe vem com outro, ou mandam os filhos sozinhos, ou mandam os filhos com um coiote, ou com uma pessoa conhecido. Não, de jeito algum, as pessoas não estão deixando de vir. Não estão deixando de procurar a gente no sentido de se informar, às vezes no desespero, mas muitas vezes elas não procuram serviços aos quais têm direitos. Massachusetts, nesse ponto, é um estado privilegiado, no sentido de que os direitos continuam valendo aqui. As pessoas, não interessa o seu status migratório, você tem direito de ir para a escola, você tem direito de reclamar direitos trabalhistas, você tem direito de pedir auxílio à polícia no caso de violência doméstica ou se for testemunha de crime. Isso não mudou no estado, mas a percepção dessas coisas mudou. Então, a gente, por exemplo, a gente fez uma reunião a semana passada aqui com líderes religiosos e outras pessoas, representando o consulado, da área de saúde. E a menina da área de saúde, por exemplo, que também é brasileira, ela disse, a gente nota que as pessoas estão elas faltam às consultas médicas. As consultas são marcadas, as pessoas não comparecem. Os alunos estão faltando à escola. Então, a gente nota que existe uma refração nisso aí, entendeu? As pessoas têm medo de procurar os serviços porque acham que aquele serviço, que aquela assistente social, que aquele médico, de repente, pode entregar essa pessoa para a imigração. Claro. Né? Isso não existe mais, as pessoas têm medo. Claro, mas exatamente isso era o que o professor Marcos estava explicando, que acho que apesar de não ter conseguido manter as proibições de chegada, né, os chamados travel bans e várias das medidas que ele gostaria de ter implementado, ele ainda não conseguiu, mas ele já conseguiu ajustar as instituições que já servem a ele no sentido de apertar as leis, né? Então, se antes ele estava buscando chega em algum lugar buscando um imigrante legal e hoje eles encontram outros, hoje em dia eles fariam ações de prisão dessas outras pessoas, apesar de elas não serem o alvo daquela busca, né? Pelo menos é isso que está chegando aqui para a gente. Essa é a mesma percepção que você tem daí, Heloísa? Sim, como o professor Marcos falou, as prioridades mudaram. As prioridades no governo Obama, e é verdade que ele foi o presidente que mais deportou, as prioridades do governo Obama eram uma, as prioridades do governo Trump são outras. A prioridade do governo Trump é criminalizar a imigração. Então, não interessa, se você chegou ontem, seu visto já venceu, você já é considerado criminoso. E isso, na lei norte-americana, isso não consta, porque estar aqui indocumentado não é crime, é ofensa civil. Mas o governo quer criminalizar a imigração, por isso o número de prisões aumentou tanto, porque antes a imigração procurava pessoas que tinham antecedentes criminais e muitas vezes o que acontecia é que eu tenho antecedente criminal, a imigração vem atrás de mim. Você está comigo, não tem antecedentes criminais, mas eles aproveitam e levam você, infelizmente. Bom, hoje não existe mais isso, eles levam qualquer pessoa. Então, realmente, as prisões aumentaram bastante. Aqui a gente nota na comunidade brasileira talvez um aumento de 40%, né? E as deportações talvez não tenham aumentado. Eu até conversei com o pessoal do consulado semana passada, eles me disseram que não notaram um aumento na deportação de brasileiros especificamente, provavelmente porque uma das medidas que o Trump tomou foi exatamente deixar que as prisões sejam novamente gerenciadas por firmas particulares. Então, cada imigrante desse custa muito dinheiro. Essas firmas ganham muito dinheiro com os imigrantes. Então, é um negócio. Isso é um negócio. Quanto mais tempo eles ficam, mais essas firmas ficam. Professor Marcos, gostaria de acrescentar alguma coisa? Mas tem um detalhe também, né? O fato de eles estarem presos agora não significa que eles não vão ser deportados eventualmente, né? Isso, então, pode aparentar
num primeiro momento, que diminuiu o número de deportações, mas isso à medida que... Porque existe um processo para você deportar, inclusive que demora um determinado tempo e que tem um determinado custo até para o governo americano. Então, uma das coisas que a gente viu também é que houve um incremento no número de deportações relativas a pessoas que vêm da América Central, não tanto do México, porque em razão da fronteira isso facilita ali o retorno para o México, que é diferente quando vem de Honduras, da Costa Rica, de alguns outros lugares da América Central. Agora, essa questão é que justamente é o grande problema dos Estados Unidos. Como é que ele lida com a imigração, tendo sido historicamente um país de imigrantes. Agora, essa que é a dualidade, essa que é a dinâmica complexa que existe no país. Porque até mesmo os imigrantes que estão legais nos Estados Unidos, ou seja, aqueles que passaram pelo processo, entraram legalmente nos Estados Unidos, estes são alguns dos maiores opositores até da entrada de pessoas ilegais no país, porque eles afirmam que isso de alguma forma afeta a percepção que os norte-americanos têm deles. Então você tem esse problema também, que é um país de imigrantes, que se formou a partir de imigrantes, mas que atrai muitos imigrantes legais e ilegais, e que de alguma forma também tem esta comunidade que de alguma maneira pode entender que aqueles que estão chegando ilegais, de alguma forma, denigrem a sua imagem. É interessante que ela mora em Boston, né? E Boston é uma daquelas cidades santuários. E essas cidades santuários, justamente, de alguma forma, não querem perguntar isso. E qual foi a política que o presidente Trump tem adotado nesse sentido? É de justamente cortar alguns dos recursos para que estas cidades não funcionem mais como esses santuários, né? Chicago, Miami, Nova York, que são essas cidades em que justamente a pessoa podia denunciar ou coisa parecida, e hoje em dia ela fica retraída. Claro, inclusive parece que em setembro, né, entra em vigor a lei que vai permitir com que realmente a lei federal prevaleça, né, nessas cidades que o Trump está tentando implementar, que gerou vários protestos nos Estados Unidos. Como que funciona, professor Marcos, as cidades santuários, e o que pode acontecer se eles realmente sofrerem represálias do governo federal? As cidades santuários são aquelas em que você tem a oportunidade de andar, caminhar tranquilamente, você não pode ser parado por um policial para ser questionado quanto ao seu status como imigrante, como pode acontecer em outros locais. Então, se você estiver caminhando por Boston, o policial não pode perguntar para você de onde que você é, pedir o seu passaporte, esse tipo de coisa, o que lhe permite ter a privacidade, um anonimato, que de alguma forma isso faz com que você caminhe mais tranquilamente. Em outros locais dos Estados Unidos não é o caso. O policial pode chegar, perguntar para você cadê os seus documentos, onde estão os seus documentos, e uma vez que você não consegue comprovar a sua legalidade no país, você pode ser removido e iniciar o processo de deportação. Então, a diferença da cidade santuário em relação às outras é justamente essa. E o que o governo Trump está fazendo é justamente tomando medidas para evitar que essas cidades continuem ou se transformem justamente nos polos de atração de grandes fluxos migratórios que vão necessariamente mudar para esses locais e que, de alguma forma, se não receberem recursos do governo federal, poderiam passar por alguma dificuldade econômica. Uhum. Agora, diferente do que muitas pessoas imaginam, professor Marcos, a lei americana permite que depois de uma audiência, né, depois que o imigrante ilegal, indocumentado, vá a uma audiência, ele siga a sua vida, aguardando o resultado, etc. Isso também corre risco de mudar agora com o governo Trump? O processo para a deportação, ele demora um tempo e ele tem um custo, né? Nas eleições, na eleição para presidente nos Estados Unidos, se falava que havia mais ou menos entre 10 e 15 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Se você for colocar todo esse pessoal para fora, você vai ter dois grandes problemas. O custo judicial disso, porque você precisa ter a gente não pode esquecer que os Estados Unidos são conhecidos justamente por aquilo que eles chamam de rule of law, né? O império da lei, e para você ter isso, você precisa justamente ter um processo legal em toda a situação. Então, se houver qualquer movimentação nisso,
cai justamente na proteção do indivíduo e garantias constitucionais. E segunda coisa, os Estados Unidos, se crescerem economicamente, vão necessariamente precisar de mão de obra. E então é aquela política que ela pode ser endurecida num primeiro momento, vai criar este pânico coletivo em todas as comunidades. Eu não tenho dúvida de que a comunidade brasileira também passa por isso, particularmente aqui não se encontra legalmente nos Estados Unidos, e que justamente vai passar por esse momento, mas se a economia americana recuperar, vai chegar uma hora em que os congressistas vão falar, vamos dar uma relaxada nesse processo. Então, deportações em massa, como o Trump prometeu durante a campanha, estão descartadas. Muito difícil de acontecer, muito difícil de acontecer. Essa também é a sua percepção, Heloísa? As pessoas têm... Não, sim, não é a minha percepção. Eu acho que ele age de uma forma bastante abrupta e a gente não sabe o que vem pela frente. E eu acho também que muitas das iniciativas dele, não só com relação à imigração, como outras, são para camuflar outras coisas que o governo federal está fazendo, mas que prefere não chamar muita atenção. A questão do meio ambiente, por exemplo, a questão do desmantelamento dos departamentos federais. Não é? Então, eu acho que na questão da imigração, o que acontece é que a gente precisa se lembrar é o seguinte, a lei não mudou. Nenhuma lei mudou depois que Trump assumiu. Porque para você mudar uma lei, ela tem que ir para o Congresso, tem que ser aprovada, tem que passar, tem que ser assinada pelo presidente, voltar para o Congresso e tal. Não mudou nenhuma lei. O que mudou é a forma como ele legisla. Ele legisla por ações deferidas, ele legisla por ordem executiva. E essas ordens, a maior parte dessas ordens executivas ele está perdendo na justiça. Até o momento, na questão de imigração, ele está perdendo. Então, o que acontece? O que acontece é que, na base, os oficiais de imigração estão trabalhando. Eles estão prendendo gente. Claro, entendo. E, professor Marcos, o senhor tem a impressão de que os eleitores do Trump que votaram nele com esse objetivo de conter a imigração estão satisfeitos com os esforços dele? Bem, é estatístico, né, que 85% da base do Partido Republicano, segundo a Economist, de 2 semanas atrás, ainda apoia as medidas do presidente Trump. O que significa que ele tem, nessas medidas que ele tem tomado, ele tem justamente feito aquilo que é necessário para que a sua base esteja contente, e é esta base que vai lhe garantir a possibilidade de continuar como presidente nos próximos anos, se ele quiser vir à sua reeleição, mas particularmente ele manter essa base, porque daqui a 1 ano e pouco, você tem as eleições de meio de mandato e ele precisa justamente continuar com a Câmara e com o Senado para garantir a sua maioria. Para que essa maioria seja mantida, é necessário que a base do Partido Republicano esteja contente, e aparentemente esse tem sido o discurso até agora, que eles estão satisfeitos. Claro, aqui e ali vai ter gente que vai discordar de medidas, de políticas. Ele é um personagem, né, que inflama muitos ânimos, mas com algumas características que são engraçadas, né? Ele fala muito e às vezes não entrega tanto aquilo como acontecia. E o que era justamente o contrário do presidente Obama, que de alguma forma muita coisa foi feita e as pessoas não repararam, né? Esse fato de ele deportar tantas pessoas quase nunca passou pelo radar da maioria dos cidadãos que estão morando nos Estados Unidos, não percebeu isso, ou pode ter notado, mas não viu, né, o Obama como esse deportador mestre, esse deportador-chefe na história. Então, o problema é como a pílula é dourada. Claro. Agora, então, como você lembrou bem, né, que a base ainda apoia o Trump, o muro não é mais necessário? Então, se ele já está conseguindo conter ou manter a promessa dele de conter a imigração com essas medidas, ele ainda precisa desse muro na fronteira com o México? O muro é um discurso que ele vai ter que fazer alguma coisa, porque senão ele passa justamente como um cara que prometeu um muro e que não fez. Agora, eu sempre comento, né? É diferente, as políticas, elas são complexas com relação à migração.
que é uma lástima que nós enfrentamos, porque justamente vem tudo como uma derivação da ideia da criação do Estado, da fronteira, esse tipo de coisa, que cria justamente esse problema da migração, né? Você não poder transitar justamente buscando uma melhoria da sua qualidade de vida, que é o que cada cidadão no mundo deveria ter direito, né? Não é obrigado a ficar numa situação ruim só porque nasceu ali. Agora, o importante aí é que o Trump usa o muro, os europeus usam a Turquia como este muro, assim como os australianos usam aquelas ilhas próximas para evitar que o pessoal da Indonésia venha. Então, o discurso do Trump com o muro, ele afronta mais, mas o discurso da União Europeia pagando, né, a Turquia ou prometendo benefícios também passa a ser um discurso um tanto hipócrita quando comparado. Então, que o Trump tem que fazer alguma coisa do muro, ele tem que fazer justamente para que as pessoas percebam que ele prometeu e que vai cumprir. É uma visão interessante. A gente tem um certo receio quando o Trump cumpre suas promessas, mas a gente vai continuar acompanhando. Caminhando já para o final do programa, você que está assistindo a gente, se tiver alguma pergunta, ainda dá tempo, pode mandar aí pelo Facebook que a gente responde aqui ao vivo. Um assunto que eu acho que é importante a gente comentar é o DACA, né, que foi o programa criado pelo Obama para proteger as crianças e adolescentes que chegaram nos Estados Unidos nessa condição de menores de idade. E que o Trump, por várias vezes, ameaçou suspender esse programa, mas até agora não fez nada. Qual que é a situação desses 750 mil pessoas, pelo menos, né, que estão nessa situação? Elas estão correndo risco de serem deportadas também? Sim, existe. E uma coisa importante, que eu até acho interessante de ouvir o que ela tem para falar nessa questão dos filhos que nasceram ou jovens que chegaram antes dos 16 anos nos Estados Unidos, é como é que o americano está percebendo, porque o americano, muitas vezes, ele tem algumas restrições à questão de ver qualquer tipo de anistia. Ele quer que seja regulamentada a situação do imigrante, né? Afinal é um país de imigrantes, mas não quer que seja dada uma anistia. E qualquer medida, como o DACA, por exemplo, pode parecer inicialmente um tipo de anistia que vai regulamentar alguém que não estava legal no país. Então era interessante saber como é que os americanos estão percebendo essa questão aí de anistia, por que existe esse conflito na sociedade americana quanto à migração. Heloísa, por favor. Então, o DACA é uma medida temporária, né, que vale por 2 anos, para realmente dar um status migratório para aqueles estudantes. O DACA foi muito bem recebido, de uma forma geral, na sociedade americana, porque são jovens que chegaram aqui muito pequenos, né? Existem muitos documentários, muitos depoimentos desses jovens. Esses jovens são realmente um movimento de base, né? Eles se levantaram, eles se identificaram como indocumentados, eles invadiram gabinetes em Washington. Então, eles conseguiram, Obama fez porque foi meio que forçado a fazer. Chegou um ponto que eles tinham que fazer alguma coisa pelos estudantes, exatamente por causa da pressão da sociedade norte-americana, que quando mexe com criança, com jovem ou com idoso, sempre toca mais fundo. Agora, a gente tem visto casos de estudantes do DACA, por exemplo, teve casos de estudantes do DACA já deportados, entendeu? Tem casos a renovação do DACA está demorando bastante. Então, isso aí deixa esses estudantes, todo mundo inseguro, ninguém sabe, ele vai tirar ou não vai tirar. No momento, ele não tirou, ninguém sabe o que ele vai fazer para frente. A gente continua aqui, a minha organização, a gente ajuda os estudantes a requerer o DACA, a renovar o DACA, e a gente tem feito isso ainda. Mas a procura caiu muito, porque as pessoas têm medo, porque na hora que você é beneficiado pelo DACA, você está expondo a sua família. E as pessoas os estudantes têm muito medo, hoje em dia, de fazer isso. Eles têm medo que na hora que a imigração tem informação deles, tem do pai, da mãe, do irmão, da irmã. Então, infelizmente, a procura caiu muito para novos DACAs. É interessante. Professor Marcos, alguma consideração final sobre essa questão imigratória da imigração do Trump nesse período? Isso é um problema do mundo inteiro, particularmente dos países envolvidos. Ela mencionou uma situação, eu vejo isso muitas vezes no Reino Unido também,
né? A pessoa está legal, mas conhece alguém que não está legal, e aí fica com medo de envolver a família, eventualmente todo mundo ser chamado a sair do país e ser deportado. Então, é um problema. No caso brasileiro, tem muito a ver em razão da nossa instabilidade econômica dos últimos tempos. A gente observa que o Brasil não é um país de diásporas, mas que tem aumentado justamente por causa da situação econômica e também por causa da qualidade de vida que o brasileiro sempre fala, que é justamente a questão da segurança. Então, enquanto essa situação não melhorar, nós vamos ter que enfrentar esse problema constante, inclusive que cria para o governo brasileiro algumas preocupações, porque isso é o que, de alguma forma, impede que os brasileiros possam viajar para os Estados Unidos sem visto, que haja um impedimento das pessoas poderem viajar mais frequentemente para outros lugares por causa do requisito do visto. Então, são medidas que precisam ser tomadas para que o Brasil entre numa situação econômica melhor e que, de alguma forma, a pessoa sinta a vontade de permanecer aqui. A migração é uma coisa normal, sempre aconteceu na história. Sempre vai acontecer. Agora, o que o presidente Trump está fazendo é justamente desincentivando todo esse processo, inclusive porque existe uma base da sociedade americana que votou nele e que entende que esse processo não é o mais benéfico para toda a população. E a gente sabe que nessas situações, o eleitor, quem elege, sempre vai demandar algum tipo de resposta e muitas vezes essas respostas não são necessariamente aquilo que a gente concordaria como política pública. Vamos continuar acompanhando as próximas medidas do presidente Trump nos Estados Unidos. O Estúdio Veja dessa noite fica por aqui. Muito obrigada, Heloísa, muito obrigada, professor Marcos, foi um prazer. A gente se vê na próxima.